Waking Life foi o primeiro que eu assisti. Pra mim era totalmente novidade esse estilo de animação que mais tarde fui descobrir que se chamava rotoscopia, uma parada onde a animação acontece depois de se ter uma referência gravada, mais literalmente do que em outros estilos. Basicamente, em muitas animações assim, a gente consegue enxergar totalmente os atores, como se só tivesse uma camada desenhada por cima. Em Waking Life não é como se esse filme existisse sem um trabalho foda de direção antes da parte desenhada entrar. Os enquadramentos são fodas, os planos são fodas, se engana quem acha que os envolvidos tiveram menos trabalho nessa parte porque a animação entrou ali por cima. Mas a animação tá ali por um motivo. Waking Life é um filme todo conceitual, gira em torno não só de discutir os sonhos e a realidade no texto, como reproduz uma estrutura de sonho. Não é uma narrativa convencional onde as coisas vão acontecendo linearmente, por ação e consequência. São basicamente vários diálogos, ou melhor, monólogos, já que esse cara tá ao mesmo tempo falando com ele mesmo e com uma espécie de consciente coletivo, um texto muito denso, extremamente filosófico e que pode até parecer desconexo a princípio, mas gira em torno de algumas questões universais que fazem sentido umas com as outras. O que seria a realidade e qual seria nosso lugar nela. O filme vai avançando a narrativa, o protagonista, que também é a gente ali, começa aos poucos a ir amarrando as coisas, tá tudo ali, as dúvidas e as posições que justificariam as coisas estarem fragmentadas daquela forma. É um filme que tenta ser rebelde à sua própria maneira, tanto na primeira camada, onde ele estimula uma existência menos literal da nossa parte, mais subjetiva, quanto metalinguisticamente. Tem todo um trecho sobre como Hollywood transformou o cinema em um meio para contar histórias, tu pega um livro, um roteiro e acha alguém que se encaixe, quando, na verdade, como Truffaut disse, os melhores roteiros não fazem os melhores filmes porque tem uma narrativa que escraviza eles. Os melhores filmes são os que não se prendem a isso. A capacidade narrativa deles vai muito além do que eles estão ou querem contar. O como é importante. Mais como a música do que como a literatura, deveria-se pensar menos na história e mais no momento, aquele momento, o momento sagrado. Acho uma mensagem muito importante para os dias de hoje, onde coisas como Aquele Verão, definitivamente o quadrinho mais bonito que eu li esse ano, recebe 2 críticas negativas porque não acontece nada. Parece real que essas pessoas só leem o quadrinho para saber o que vai acontecer e não para sentir alguma coisa. Enfim, eu digo que o Waking Life é rebelde porque não só comenta isso, mas nos força a parar e olhar para nada objetivamente acontecendo. É bastante subversivo e surpreendentemente autoconsciente quando se para pra pensar. Uma das coisas que o filme quer fazer é mostrar a expressão artística como algo espiritual. Tem outras sequências que são basicamente a sensação, nem sempre ele anuncia isso. A rotoscopia tá ali para contribuir com esse clima onírico que parece sair de um sonho. Até as coisas mais mundanas parecem meio místicas aqui, tudo é meio flutuante, como se tivesse desencaixado, fora do eixo. Em vários momentos a animação chega a extrapolar essa distorção que compõe o filme todo, experimentando e brincando com a linguagem para representar cada uma daquelas falas, tipo o tigre passando ali atrás, as partículas desse cara aparecendo, esse outro se distorcendo, expandindo e retraindo enquanto fala do processo de evolução e transformação, é um jeito de fazer a gente perceber sensorialmente o que ele está querendo dizer também. 5 anos mais tarde, o Richard Linklater, que dirigiu Waking Life em 2001, resolveu usar a rotoscopia em mais um filme dele, esse totalmente diferente, A Scanner Darkly. Baseado num livro do Philip K. Dick, que o Linklater parece gostar bastante, ele já tinha citado o autor no Waking Life, A Scanner Darkly é menos devaneante, mas numa pegada bem ficção científica. Por mais que a história seja mais linear dessa vez, ela está totalmente inserida na cultura das drogas dos anos 70 e a rotoscopia aparece como um amplificador desse sentido de paranoia, ao mesmo tempo que dissolve um pouco a noção do indivíduo em meio a uma sociedade mais industrial. E eu falo numa questão de textura também. Como eu acabei de falar sobre, o cinema tem que se preocupar tanto com a forma quanto com o conteúdo, e isso vai dar ainda mais força para a reviravolta no final do filme. Gravar assim não foi simplesmente uma decisão de estilo, para parecer diferentão e pronto. Mas o Linklater não tem o monopólio da rotoscopia, muito pelo contrário. Essa é uma técnica antiquíssima e muitas animações já usaram isso, desde coisas famosonas da Disney até umas coisas mais obscuras como vários trabalhos do Bakshi. Às vezes o resultado é bem mais cartunesco do que ator gravado com desenho por cima, mas eu quero focar nesses aqui, admito que tem um encanto especial por esse tipo de coisa. Eu não sou tão fã do filme do Van Gogh em rotoscopia, que provavelmente alguém vai comentar aí embaixo, sinceramente acho muita ostentação pra uma coisa meio boba. Um filme sobre o Van Gogh, por que não animar ele como se fosse as pinturas se mexendo? Tudo bem brincar com isso de vez em quando, mas um filme inteiro eu acho punheta demais. E um caso que muita gente detestou porque aparentemente foi estilo de menos dessa vez, foi a Konohana. Engraçado que pra quem tá mais acostumado com o cinema em geral e nem tanto com anime, costuma olhar pra Konohana e pensar, nossa, interessante. O engraçado é que o público de anime, suposto adorador de animação, olhou pra isso aqui e pensou, trapaça. Eu tenho um vídeo todo sobre isso, mas eu nem chego a falar sobre uns argumentos muito engraçados que eu ouvi falando, se eles queriam gravar com atores, pra que animar, pra que chamar de anime? Eu acho que isso mais prova que o diretor conseguiu atingir uma experiência única e diferenciada, como definitivamente era a intenção, do que qualquer outra coisa.
Aku no Hana, ou Aku no Hana, é mais um caso onde a rotoscopia não é só um casaco, sei lá, uma armadura. Ele cria dicotomias e contradições que são, ironicamente, bastante condizentes com o livro que o personagem diz não entender. Detesta o movimento que estremece a harmonia, nunca soube o que é rir, nem sei o que é chorar, como diria o Baudelaire, autor do Flores do Mal, que dá um título ao filme. Waking Life já foi um dos meus filmes preferidos, Aku no Hana é um dos meus animes preferidos, óbvio que eu acabei adorando a tal da rotoscopia. Você não imagina a alegria que foi quando, aproveitando meus 30 dias grátis do serviço de streaming da Amazon, Prime Video, tipo a Netflix deles, eu me deparei com Andone, uma série curtinha, 8 episódios de 20 minutos, do jeito que eu gosto. Eu detesto arriscar em séries gigantescas que exigem engajamento demais pra uma coisa que pode não ser tão boa assim. Eu vi que tinha a mina do Alita, a melhor coisa daquele filme, tinha o cara do Breaking Bad, o carisma em pessoa, eu decidi arriscar. Andone é consideravelmente um produto mais inofensivo que todos esses exemplos que eu dei até agora, mas eu acho que é até aí que reside boa parte do que torna ela tão agradável. Não que não tenha temas sérios acontecendo, boa parte do que tem de mais surreal na série reflete a cabeça da própria protagonista, mas no geral todos os temas sociais, étnicos e de gênero surgem com uma leveza muito espontânea. A série não teria metade da força se não fosse o tanto que a Rosa Salazar é magnética. A rotoscopia não esconde em nada os trejeitos e micro-reações que ela vive tendo na série, parece demais uma pessoa que realmente poderia existir, ela não vive só funcionando. Todo esse carinho e essa simplicidade nos diálogos, nas situações, são todos bem escritos e quando as coisas têm que ser sentidas, a gente já se apegou o suficiente aos personagens. Tem um clichê que outro, é uma quase ficção científica, quase suspense, um ótimo slice of life. O primeiro episódio é integralmente cotidiano, as coisas começam a sair da caixinha só a partir do segundo. E, mais uma vez, a rotoscopia não tá ali à toa. Ela dá uma sensação de desajuste em alguns lugares que deveriam ser super normais, aquele leve estranhamento que vai dando toda a energia para as coisas caminharem. E mesmo quando a série para, olha pro momento, tal momento sagrado, esse momento ainda tem uma camada mágica, criativa. Acho que, mais do que um truque, uma espécie de enganação, a rotoscopia é uma das possibilidades mais curiosamente honestas de se animar alguma coisa. Nesses casos, a gente ainda tá vendo o que foi gravado. Ela não deixa aquilo se enraizar totalmente como fruto da imaginação totalmente infinita. Mas no caminho contrário, ela também nunca fica real demais. O realismo pode ser um fardo também. Todas essas obras têm que lidar com essa insegurança, elas vivem no meio dessa contradição, quase indecisa, trabalhosa para os dois lados. Eu tentei comentar casos aqui onde essa técnica de animação está a serviço de coisas que supostamente poderiam ser gravadas, que na verdade foram gravadas em primeiro lugar, mas depois de tudo isso, principalmente depois desses 4 exemplos, tu ainda acha que se é pra ficar desse jeito, não tem por que animar, que obras em rotoscopia se esgotam em rabiscar por cima da realidade, olha, elas fazem isso aqui também. Meu nome é Henrique e como eu falei no vídeo, a Amazon tá com esse serviço de streaming que, sinceramente, em questão de filmes, tá bem mais interessante que a Netflix, eu assisti bastante coisa ali, vocês podem ver minhas recomendações lá no Twitter, e tu pode testar os 30 dias grátis, só paga depois se quiser, assinando pelo nosso link que ainda ajuda o canal com uma taxinha que a gente ganha sem vocês gastarem um centavo. O mesmo serve pros livros que a gente recomenda no vídeo, Aquele Verão e as coisas do Philip K. Dick, o Flores do Mal, estão todas com desconto e eu vou deixar na descrição. Se for comprar, aproveita e pega pelos nossos links, lembrando que assinando o Prime tu também ganha frete grátis em tudo na loja. É isso, curte, comenta, olha a nossa campanha de financiamento, compartilha, até!